Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar com você para levar um esclarecimento para você. Isso é o meu trabalho, esclarecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu problema não é proibir ninguém, não é incentivar ninguém a não estar congregando em nenhum local, igreja, instituição. Bom seria se o povo estivesse congregando dentro desses locais para ser formado no conhecimento de Cristo, para ser formados discípulos de Cristo. Bom seria se tivesse o povo dentro da Igreja Católica Romana, dentro da religião dos mormons, dentro dos testemunhos de Jeová, dentro das igrejas evangélicas adventistas do sétimo dia, presbiteriana, batista, congregacional, CCB, Igreja do Véu, igreja... tanta igreja, Deus é amor, tanta igreja que a gente esquece. Bom seria que se o povo tivesse dentro dos grupos religiosos, muçulmano, islamismo, do candomblé, do budismo, sendo formado discípulos de Cristo. Bom seria se esse povo tivesse dentro dessas instituições, igrejas, religiões, seitas, grupos, aprendendo de Cristo. Bom seria isso. Quando eu prego, alguém tem dito assim, mas irmão Hélio, o senhor tem pregado muito radical contra as igrejas e os pastores. O senhor tem sido muito combatente contra as igrejas. Mas não é combatente contra as igrejas. Não é sendo radical. O que eu faço é o trabalho de protestante, de profeta, de Deus, que é apenas levar a verdade, condenar a mentira, reprovar os conceitos errados. Esse é o trabalho que eu faço. E quando eu prego radicalmente a verdade de Deus, eu não vou contra a nenhuma pessoa particular, nenhum sistema. Eu vou pregar a verdade que vai condenar, vai reprovar o que é ensinado, formado, instruído nas pessoas dentro do sistema, pelos muitos pastores, líderes, seja qual for ele, de qualquer grupo, seita, religião, igreja, seja qual for. Porque bom seria que o povo tivesse dentro desses locais, dessas congregações, vamos dizer assim, dessas igrejas, aprendendo de Cristo, sobre o senhorio de Cristo, sendo formado discípulo de Cristo. O problema é que as pessoas não estão dentro dessas instituições aprendendo de Cristo. Não estão sendo formados discípulos de Cristo. Não estão aprendendo a viver submisso ao senhorio de Cristo. As pessoas dentro dessas instituições, meu irmão Adinaldo Nogueira já está juntinho aqui comigo, amém, irmão? Vamos lá, vamos levar ensino, vamos trabalhar a verdade para iluminar a mente dos que estão nas trevas. Amém, irmão Adinaldo Nogueira? Trabalha aí também na sua cidade de Buquim aí, viu? No estado de Sergipe, nessa comunidade aí do sítio de Olho de Água. Transmita a verdade para esse povo aí. Amém? Transmita aí. Nós não estamos aqui para desfazer de ninguém, nem para pregar contra ninguém, nem para causar rebelião para grupo nenhum. Nós estamos aqui pregando a verdade, trazendo o povo ao conhecimento da verdade. Porque esse povo que estão dentro das instituições religiosas não estão sendo formados discípulos de Cristo. Quer ver uma coisa? Vou provar isso a vocês. A pessoa que está dentro do sistema religioso católico romano, ele é discípulo de quem? Qual é a doutrina que ele está guardando? Qual é o conceito de fé que está sendo formado no entendimento dele? Aonde está sendo conduzido ele para ser submisso? A quem? Aonde? Ele é direcionado para a vida com Deus. Em Cristo, na palavra, ou dentro da igreja, a religião, pelas obrigações de usos e costumes, de tarefa, de doutrina, de ordenança dos homens. Vamos lá. Os discípulos do sistema católico romano, eles são submissos e são formados no entendimento por qual doutrina? A doutrina de Cristo? A quem é que eles têm como mediador deles para Deus? A quem é que eles seguem com submissão,
considerando como mediador e pontífice da vida dele para com Deus. Quem é o soberano do sistema católico romano? É Jesus? Quem é a cabeça do sistema católico romano? É Jesus? Eles podem dizer que é, mas na prática, no entendimento dele, na forma de fé que eles vivem, não é Jesus. A gente vai ver isso quando a gente analisa a doutrina deles, o entendimento deles, a submissão, a regra de fé e a devoção deles, não é a Cristo, a palavra de Cristo. É a instituição Igreja Católica Romana, sob a direção dos líderes, a quem eles são devotos e praticantes, formados no entendimento, não pela doutrina de Cristo, mas pela doutrina dos homens dentro das igrejas. Mas também vamos agora analisar a quem é que os seguidores do sistema religioso evangélico estão seguindo. Aonde está o entendimento, a vida, a devoção de fé dos seguidores do sistema da religião evangélica? Eles estão devotando, consagrando, seguindo, praticando, colocando como Senhor de suas vidas quem? A quem eles seguem? Claro que eles vão dizer que é a Jesus. Claro que eles vão dizer que estão reunidos para adorar a Jesus. Que só adoram a Jesus. Mas o próprio Jesus vai dizer a um povo que eles estavam adorando em vão. Esse povo que diz que é de Deus, está perdido de Deus. Porque adoram em vão da boca para fora, mas não têm o entendimento de Deus. Não estão sendo formados na doutrina de Cristo. Não estão sendo formados discípulos de Cristo. Esse povo que está sendo adepto, praticante, seguidores do sistema religioso evangélico, eles não são discípulos de Cristo. A doutrina que eles seguem, o ensinamento, o entendimento de vida de fé para com Deus, não é dentro da doutrina de Cristo. Eles não são discípulos de Cristo. Os seguidores do sistema religioso evangélico, eles são discípulos de suas igrejas, instituições, de seus líderes pastores, aonde eles devotam, praticam, consagram suas vidas, não é a Cristo nem a palavra de Cristo. É as igrejas, nos trabalhos, nas obrigações, nas ordenanças das igrejas, estabelecida, formada pelos líderes. Pode analisar, pode examinar, seja prudente. Eles dizem que são de Deus, mas é como disse Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dizem que são de Deus, mas as suas obras são reprovadas pela verdade. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. É o entendimento que leva o homem a verdadeiramente ser ou não de Deus. Qual é o entendimento que você tem? Por que é que você diz que é de Deus? Por qual direção? Qual é o princípio que você está seguindo? Qual é a autoridade que você está? Qual é o conhecimento que você está tendo para você dizer que é de Deus? Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Pode perguntar aos muçulmanos que se matam e matam pessoas através de bombas. Perguntem a eles se eles estão fazendo aquilo em nome do diabo. Eles estão fazendo aquilo em nome de Deus. Só que não é de Deus. A obra dele não é de Deus. Mas eles entendem que é de Deus. Pergunte a um espírita se eles estão seguindo a Deus ou o diabo. Eles estão servindo a Deus ou o diabo. Eles vão dizer que estão servindo e seguindo a Deus. Por meio das suas obras de caridade, por meio da sua vida formal religiosa, seguindo a sua doutrina. Mas na prática, eu não estou julgando aqui a religião pela religião. Eu estou julgando aqui o que a religião ensina pela palavra. Há uma diferença. Há uma diferença. Eu não julgo a religião porque ela é católica, espírita, budista. Eu julgo a religião pelo ensino que elas têm levado o povo a viver, que ela formula no povo, que não é o da palavra. Você está entendendo? Você está me compreendendo? É isso que a gente precisa ser consciente. Eu não chego para a pessoa e digo, não, você está errado. Porque eu quero dizer que ele está errado. Porque ele não comunica com o que eu acho? Não. Não, você não é de Deus. Por que você não é de Deus?
Por que eu digo que tal ensino de tal religião não é de Deus? Só porque não é do que eu sigo? Só porque não está dentro da conveniência da minha religião? Não. O que é que eu uso como princípio para julgar? Eu uso a palavra de Deus. A palavra de Deus me manda, Jesus disse, julgue sim, só não julgue precipitado, para que não seja julgado também. Não faça um juízo corrupto dentro do seu entendimento, mas você tem que julgar segundo a reta justiça. Eu tenho que analisar tudo que é de Deus no mundo, na verdade de Deus, pela verdade de Deus. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo as Coríntios 13:8, Paulo vai dizer isso. Então, eu não julgo nada pelo que eu acho, pela minha religião, porque não é do meu conceito religioso. Eu julgo pela palavra. Todos dizem que são de Deus, mas será que são de Deus mesmo? O que é que a Bíblia vai dizer sobre isso? Os muçulmanos estão lá se matando e matando outras pessoas, em nome de Deus. Os espíritas dizem que é de Deus, mas vamos analisar a doutrina espírita? Vamos analisar o entendimento que eles têm em relação à salvação, em relação aos perdãos, à justificação, em relação a ser alcançado pela graça de Deus. Vamos analisar o que os espíritas são ensinados, o que está sendo ensinado e formado na mente do povo, no entendimento do povo, dentro da doutrina espírita, para ver se é de Deus ou não. Como é que eu sei se é de Deus ou não alguma coisa? Jesus vai dizer isso. Jesus, ele é a luz de Deus que veio ao mundo. A verdade é Jesus, o que ele ensinou. A verdade não é instituição, doutrina de homem, nem coisa alguma. A verdade é Jesus e a doutrina de Cristo. O que ele trouxe, o Evangelho, que é a luz de Deus. Agora, quando eu digo que o sistema católico romano não é de Deus, quando eu digo que o sistema da religião evangélica, as igrejas, não é de Deus, quando eu digo que espiritismo, budismo, xiismo, mormonismo, testemunho de Jeová não é de Deus, por que eu digo isso? Eu não digo julgando com um juízo precipitado. Eu digo julgando pela doutrina que eu conheço, que eu busquei conhecer. A doutrina que é formada no povo dentro do sistema católico romano. A doutrina que é formada no povo dentro do sistema evangélico. A doutrina que é formada no povo dentro do espiritismo. Dentro do sistema de Jeová, dos mormons, por aí vai. Eu conheço essas doutrinas. Eu fui buscar conhecer a doutrina, os conceitos dele, para a salvação, para perdão de pecado, a forma de justificação, de santificação. Eu fui buscar conhecer dentro dessas religiões, para poder falar com segurança e dizer que elas não são de Deus. Eu digo isso baseado na palavra, irmão. Baseado, principiado pela verdade. O próprio Jesus chega reprovando todo o sistema religioso da sua época. Todo o sistema judaico da religião foi reprovado por Jesus. Quando Jesus vem dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todo o conceito que o povo tinha de Deus dentro das religiões, seja ela qual fosse, fariseu, saduceu, escriba, das principais, dos anciões, não era a verdade de Deus. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Não é nenhum conceito religioso. Eu sou o caminho, não é nenhuma ideia de igreja. Eu sou a vida. Eu sou o meio pelo qual o homem chega a Deus. E ninguém pode chegar a Deus senão por Jesus. Não é pela religião católica, não é pela religião espírita, não é pela religião budista, não é pela religião dos mormons muçulmanos, porque se dedicam, se afirmam ser o meio de chegar a Deus. Todas essas religiões, seja evangélica, espírita, católica, budista, elas ensinam os seus membros que eles são de Deus se estiver lá. Porque eles só podem ir a Deus por elas. Eles estabelecem a religião como um caminho para Deus. Todas a religião. A gente tem visto aí dentro do sistema religioso evangélico, os pastores dizendo, se você não der dízimo, não é salvo. Se você não estiver dentro de uma igreja evangélica, não é salvo. Se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você não for predestinado e escolhido de antemão e o sinal é você estar nessa igreja, você não é salvo.
Se você não tiver batizado, não for membro de uma igreja, não tiver dentro de uma comunidade religiosa, igreja, instituição do homem, não é de Deus. Não é isso que eles ensinam. Eu estou mentindo aqui? Estou levando alguma coisa aqui que não condiz com a verdade? Por que eu digo que nenhum desses conceitos religiosos é de Deus? E todos que estão dentro e seguindo eles estão perdidos. Por quê? Vamos lá. Jesus chega e diz assim, João 8:47. Quem é de Deus, guarda, ouve e pratica as palavras de Deus. Jesus vai dizer assim lá no versículo 44 de João 8. Vocês têm por pai o diabo. Porque se vocês fossem de Deus, vocês guardavam, ouviam a doutrina que eu trago. Porque a doutrina que eu trago não é minha, é do Pai que me enviou. E para você ser de Deus, você tem que guardar, estar ouvindo, sendo formado nessa doutrina. Jesus disse isso a um grupo religioso, da religião judaica, que ele se denominava o povo separado, o escolhido, o povo exclusivo de Deus. Que grupo era esse? Fariseus. Jesus vai dizer que eles tinham por pai o diabo. Eles se declaravam de Deus por ser filho de Abraão. Nós somos de Deus. Jesus disse, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a minha palavra. Porque a doutrina que eu trago não é minha, é do Pai que me enviou. Vocês têm por pai é o diabo. A obra que vocês estão fazendo, a doutrina que vocês guardam, os sacrifícios que vocês vivem, a adoração de vocês é vã. Não é de Deus. Por quê? Porque não está na doutrina de Cristo. Está na doutrina da igreja, do pastor, do papa, do padre, do teólogo. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo qual é a importância de você ser esclarecido com a verdade que liberta? Para que você verdadeiramente seja de Deus, conhecendo a verdade e vivendo na verdade, não se filiando a uma igreja, se convertendo a um grupo religioso e passando a ser membro de uma instituição religiosa. Vou dizer a você qual é o perigo disso. Vou dizer a você agora. Alguém me fez uma pergunta dizendo, mas irmão Wellington, o senhor é muito radical. Prega muito contra as igrejas. Se o povo não estiver dentro de uma igreja, como é que ele vai ser de Deus? Essa foi a pergunta que me fizeram. Olha o entendimento da pessoa. Se o povo não estiver numa igreja, como é que vai adorar a Deus? Se o povo não estiver dentro de uma igreja, como é que vão ter a comunhão um com o outro? Olha o entendimento das pessoas. Esse entendimento é que elas recebem dentro das igrejas. É esse o entendimento que essas pessoas recebem, é isso que elas vivem, é nesse entendimento que elas andam numa vida com Deus. Logo, estão perdidas de Deus. Estão adorando a Deus em vão. Porque essas pessoas que estão dentro de igreja, elas são formadas dentro do entendimento assim. Se você não estiver aqui na igreja, você não é de Deus. Para você adorar a Deus, tem que vir para a igreja. Tem que prestar culto a Deus aqui na igreja. Tem que viver os sacrifícios, os rituais. Você tem que participar dos trabalhos religiosos para Deus te abençoar, que é a obra de Deus. As pessoas são formadas assim, não. Você tem que vir para a casa de Deus. Tem que contribuir com a casa de Deus. Tem que amar e zelar pela casa de Deus. Mas aonde está o entendimento das pessoas em relação a isso? As pessoas são formadas, a sua vida de devoção a Deus, dentro da igreja, instituição, recinto geográfico, local de alvenaria. Você está entendendo isso? E dentro desses locais, vocês não percebem, se tornam escravos. Negócio do homem, propriedade do homem, servindo não a Deus, devotando sua vida não a Deus, mas aos homens, dentro das instituições. Porque a maior prisão é aqui no entendimento. E a maioria das pessoas que estão dentro das religiões estão escravas do sistema, privados de pensar, privados de usar o senso crítico, porque são formados no entendimento de que só são de Deus se estiver ali, vivendo ali, sacrificando ali, oferecendo a vida ali, devotando a vida ali, praticando a vida ali, estando ali, porque ali é o local exclusivo, centralizaram tudo, com a vida exclusiva dentro desse local, como se fosse a vida consagrada a Deus. Esse é o perigo.
Eu prego contra esse entendimento que o povo recebe dentro dessas igrejas. Eu prego contra isso. Isso não é de Deus, irmão. Isso é maldito, isso é maligno, isso é anátema, isso é um entendimento vã. Isso é caminhos anátemas que faz você desviar, priva vocês da verdade. Muitos estão presos, privados da verdade, impedidos de conhecer a verdade, dentro do sistema religioso, igreja, seita, templo, local. Por quê? Vamos lá, vamos raciocinar, vamos usar a inteligência aqui, amém? Nós temos que ser racionais, prudentes. Nós temos que ter a mente trabalhando no entendimento para conhecer as coisas. Não é falar da emoção, porque tem muita gente que vive a emoção. Não, a minha igreja é a certa, eu amo minha igreja, eu amo meu pastor e vou servir a Deus ali, porque ali é onde eu estou servindo a Deus. Ei, sai dessa emoção, vai usar a razão, vai conhecer a verdade. Você tem que conhecer o princípio da verdade de Deus. Que não é dentro de uma igreja, não é pelo pastor. É Jesus a verdade de Deus. O princípio de toda a vida com Deus está em Cristo. No que Ele ensinou, no que Ele orientou, no que Ele trouxe para a gente conhecer, para ser livre. Você tem que buscar estar nisso. Não é dentro de uma igreja cego, vivendo uma fé em Deus, com sacrifício de tolo, entendendo que a sua vida com Deus está ali centralizada, dentro desse local. Nas tarefas, nas obrigações, vivendo a formalidade. Amém? Vamos analisar aqui. É isso que eu prego. Os cristãos, até o século III, eles não tinham esse sistema dominatório, exclusivo, centralizado em igreja local. No período de Jesus, Jesus nunca trouxe o entendimento aos seus discípulos a estar em templo, a estar em algum lugar, sobre a direção de nenhum líder. Jesus não ensinou isso a seus discípulos. Os discípulos de Jesus eram formados no conhecimento para que eles estivessem firmes em Deus, na palavra, na doutrina. Esse era o lugar que eles deveriam estar vivendo a comunhão, não dentro de um local, não restrito a um recinto. Vocês estão entendendo isso? Jesus nunca ensinou isso. Vamos para os apóstolos. No período dos apóstolos, onde os apóstolos estavam ali levando a doutrina de Cristo para a igreja, instruindo, edificando, exortando a igreja com a palavra, os apóstolos nunca colocaram esse entendimento na mente dos irmãos e nunca viveram isso nem pregaram isso. De que tinha que os irmãos estar dentro de um recinto local, igreja, submisso sobre a direção de um homem, vivendo e praticando a vida com Deus ali dentro. Os apóstolos nunca ensinaram isso aos cristãos, à igreja, aos irmãos. Os apóstolos estavam sempre formando o entendimento na mente dos irmãos que o lugar que eles deveriam estar e ser prudente era a doutrina de Cristo. Eles deveriam congregar dentro de qualquer local, não era um local exclusivo, centralizado, recinto de alvenaria como casa de Deus. Eles tinham que congregar entre si para se edificar com a doutrina. E eles tinham que ser prudentes. Paulo vai dizer, se alguém vem até vós e traz um outro evangelho que não seja esse que eu vos preguei, não receba. Não importa quem é o homem. A autoridade para a igreja não é o homem, é a doutrina de Cristo. E o homem que estiver pregando entre a congregação, não sobre a congregação, ele tem que pregar a doutrina. E os irmãos têm que ser prudentes. Se esse tal não estiver pregando a doutrina de Cristo, os irmãos têm que se apartar dele, não pode dar ouvido a ele, nem seguir a direção dele. Está entendendo isso? Os apóstolos nunca colocaram na mente de ninguém. Você tem que ter uma igreja, tem que estar sob a liderança de um pastor, tem que estar vivendo a vida de devoção e prática a Deus dentro da igreja, tem que adorar a Deus na igreja, tem que viver o ritual em igreja. Não. Os apóstolos nunca viveram esse sistema. Esse sistema não foi colocado para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo passou a ser presa dentro desse sistema através do século III, logo no princípio do século III. Antes não tinha isso. Antes, o povo cristão, os membros que formam a igreja de Cristo, eles não viviam presos dentro de um local central, sobre a liderança do homem. Sabe por quê? Porque quando você se adere, quando você se filia, quando você torna negócio de um sistema religioso,
Você vai passar a viver sobre regras, ordenança, mandamento, obrigações, não de Deus, do homem, dentro do sistema. Porque todo o sistema, quem governa é o homem. O homem impõe as suas regras. O homem cria os seus estatutos. O homem formula suas doutrinas. Todo o sistema tem a doutrina particular, tem os seus estatutos, tem as suas regras. Para quem quiser estar ali, tem que ser submisso àquelas regras, aquelas ordenanças, dentro da formalidade. É ou não é assim? Sistema religioso evangélico, sistema católico, romano, sistema da Sociedade Torre de Vigia, dos mormons, todos eles têm sua regra particular. Todos eles têm a manipulação de conceitos, de doutrina, de ordenança, de princípio. Eles não se submetem à doutrina de Cristo. Eles estabelecem nas instituições os seus estatutos e suas regras, que é formulada pelo aquele que é o dirigente, pelo aquele que é o soberano, pelo aquele que está como cabeça dentro do sistema. A Igreja de Cristo, ela não está vinculada a nenhum sistema sobre a cabeça, que é o homem. A Igreja de Cristo está sob a autoridade do próprio Cristo, que é a cabeça da Igreja, submissa à doutrina, guardando fidelidade à doutrina, sendo consagrando e praticando sua regra de fé e prática pela doutrina. Não é por ordenança nem formulação de nenhum sistema religioso. Está entendendo isso? Então, dentro das religiões, das igrejas, que são um sistema religioso, você, quando se filia a um grupo desse, você torna-se membro e propriedade desse grupo. É assim, é assim. Você que está dentro do sistema evangélico, você que é da Igreja Assembleia de Deus, você está submisso, obrigatoriamente, a ser devoto e praticante e guardar toda a regra do sistema evangélico da Igreja Assembleia de Deus. Você não pode comunicar com outros irmãos de outra denominação. Você não pode viver outros conceitos que lá vivem, que não faz você pecar contra Deus. Por quê? Você tem que ser devoto, você é a propriedade do sistema. Eu ouvi ultimamente aí um pastor pregando do sistema religioso evangélico da Assembleia de Deus, ministério aqui de Pernambuco. O presidente desse ministério, ele ordenou aos seus liderados, aos seus discípulos, que eles tinham que guardar fidelidade, jurar, olha para aí o que ele diz, que eles tinham que jurar fidelidade à doutrina, veja o que ele diz, a doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Ele não se referiu à doutrina de Cristo, ele se referiu à doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Porque essas pessoas que estão aí dentro, elas são particularidades, propriedade do sistema, não é de Deus. Não é de Deus, não são de Deus. São propriedade do sistema. Todo sistema domina sobre você. Todo sistema que você está dentro dessa religião, dessa igreja, você é dominado sobre ele. Você tem que estar obrigado a guardar os usos e costumes, as práticas, os trabalhos, a devoção. Você tem que ser formado na doutrina que esse sistema determina. Está entendendo? Está entendendo? Então, o sistema é maldito. O sistema religioso não leva você a ser de Deus. Quem é de Deus está na doutrina de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 a 11, porque não tem capítulo, ele vai advertir os irmãos sobre isso, para que os irmãos tivessem prudência, vigiassem. Os apóstolos nunca se preocupou e nunca pregou, nunca formou na mente de ninguém que eles tinham que estar sobre um governo humano, submisso, sobre a autoridade espiritual, dentro de nenhuma igreja, sobre a autoridade de nenhum pastor. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que eles tinham que seguir os pastores e estar seguindo a ele porque eles são soberanos. Nunca disseram isso. Os apóstolos nunca disseram a ninguém, você tem que estar na igreja para ser de Deus. Tem que vir para a igreja, oferecer o sacrifício, fazer a campanha, participar do pacto, do voto, porque aqui é o lugar de adorar a Deus. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Esse ensino foi dado a partir do século III, pelos enganadores, pelos apóstatas da fé, os que se apostaram da fé, os homens que fizeram negócio do povo de Deus. Esse sistema dominatório, exclusivo dentro de uma religião, de uma instituição, não é o sistema que a Igreja de Deus tem que viver e estar submisso.
Os apóstolos sempre estavam orientando. João, segunda carta do apóstolo João, capítulo, porque não tem capítulo, aliás, versículo 9 e o 11. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Aonde é que os apóstolos mandam os irmãos estar guardando a obediência, sendo submisso? É a quem? É a pastor? É a igreja? Ou é a doutrina de Cristo? É a doutrina de Cristo, irmão. Pode ser qualquer um no meio deles. Pode ser apóstolo, bispo, profeta, ancião, arcanjo. Pode ser quem for que se declare o soberano entre o povo. Não receba autoridade para a igreja de Cristo. Não é pastor, não é ministério, não é instituição. A autoridade que nós, como membro, que formamos a igreja, não é igreja, é Cristo, a doutrina dele. Nós devemos estar como igreja, não é dentro de igreja, é em Cristo e na palavra de Cristo. Jesus não disse que você tem que estar dentro de nenhuma igreja, para ser igreja, para ser de Deus. Jesus disse que você só é dele se guardar a palavra dele, se estiver nele, se a palavra dele estiver em você. Se vocês guardarem a minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Você tem guardado a palavra de quem? Você tem estado andando submisso e praticando sua regra de fé no entendimento e na doutrina de quem? É de Cristo. Essa doutrina, esse entendimento, essa regra de fé, esse sacrifício, essa vida religiosa que tu está vivendo, não é o que Cristo mandou. Essa doutrina que tu entende e prega, não é o que Cristo mandou. Está entendendo, irmão? Então esse é o problema. A partir do século III, o sistema católico romano pegou a ideia do cristianismo, pegou o nome que deriva de Cristo e formulou uma religião, aonde no Edito de Milão do século III, lá no ano de 303, o imperador Constantino decretou a religião oficial de Roma, o cristianismo. Isso foi uma articulação política. E muitos cristãos se deixaram ser negócio do sistema católico romano, passaram a viver uma vida, entre aspas, de fé em Deus, dentro do sistema submisso, dentro da obrigação que o sistema determinava, não mais dentro da autoridade de Cristo. Os cristãos apóstatas que se filiaram ao sistema católico romano, passaram agora a ser propriedade não de Cristo, mas da Igreja Católica Romana, onde eles tinham que viver dentro de tudo aquilo que o sistema católico romano determinava. Aí houve a grande separação nesse período aí. Os verdadeiros cristãos que se manteram fiel a Cristo não se uniram, nem se filiaram e nem se tornaram negócio do sistema religioso romano. E começaram a ser perseguidos. Começaram a ser perseguidos pelo sistema. Começaram a ser perseguidos pelo sistema católico romano, porque não se submetiam ao sistema como propriedade do sistema. Está entendendo isso? E a partir daí, surgiu também o sistema religioso evangélico, com essas mesmas regras dominatórias, aonde domina o povo dentro do sistema igreja, pelos seus líderes, que se fazem o pontífice, o mediador, por onde o povo encontra Deus dentro das suas instituições. É isso que eu prego. Cuidado. Desperta tu que dorme. E Cristo está te esclarecendo. Conheça a verdade e seja liberto. Isso que eu estou pregando é muito raro de você ouvir. Porque a maioria dos líderes não tem compromisso com o reino de Deus. Não vai pregar isso, porque se pregar isso, vai perder você como negócio deles, do sistema dele. Eles continuam pregando a mentira, porque só por ela eles prosperam e fazem de vocês negócio. Amém? Então fique essa orientação. Fique à vontade para questionar. Esse é o meu trabalho, pregar a verdade, esclarecendo e levando conhecimento, para você entender o que é ser de Deus, quem é de Deus, aonde está verdadeiramente os que são de Deus. Não está dentro de religião ou de igreja nenhuma. Está na verdade do Evangelho, em Cristo e na doutrina de Cristo. Amém?